Olá, boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus esteja com cada um de vocês. É um imenso prazer estar aqui novamente na tua presença, na presença do nosso Senhor, para trazer mais uma mensagem para vocês. Mas antes da mensagem, eu queria pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos neste canal, se inscreva, ativem o sininho para que possa chegar a notificação de cada postagem que eu fizer para vocês, amém? Todas as semanas eu vou estar postando aí uma nova mensagem de acordo com aquilo que Deus colocar no meu coração. E a mensagem de hoje, irmãos, ela é uma continuação da mensagem passada. Então, quem não assistiu o vídeo anterior a esse, entra lá no canal e assista, amém? Nós vamos continuar falando sobre a questão dos preconceitos, tá bom? E hoje em dia, irmãos, eu acho que não tem ninguém que acho que não tenha passado ainda por alguma situação desconfortável, por alguma situação de preconceito, né, por preconceitos preconcebidos aí na mente do ser humano. Seja ele de cunho racial ou de gênero, né? Ou até mesmo por questões financeiras, que é o que muito está acontecendo aí no mundo afora. São diversos tipos de atitudes sendo tomadas que, se nós pararmos para observar e analisar, nos entristeceria. E imagine a Deus que está lá de cima olhando tudo isso acontecer. Irmãos, muitas das vezes nós nos perguntamos, mas por que pessoas aparentemente honestas, pessoas de bem, passam por situações desse tipo? Nós temos que analisar todo um contexto, irmãos. Primeiramente, a humanidade ela é falha. A humanidade ela também tem o costume de julgar, mesmo sem ter propriedades suficientes, autoridade suficiente para isso, tá? Segundo, o homem ele sempre quer ser superior ao seu próximo. Ele não se contenta em ser igual ao próximo, não, ele quer ser sempre melhor, ele quer ser sempre superior. E para isso, ele precisa humilhar o outro, fazer com que o outro se sinta menosprezado, para que ele possa se sentir superior, que ele possa ter o sentimento, né, de superioridade. Mas Deus nos ensina que perante Ele somos todos iguais, irmãos. Então não adianta eu ter mais dinheiro do que o irmão, não adianta eu ter mais saúde do que o irmão, não adianta eu ter uma família enquanto o irmão ali está sozinho. Porque quando chegar o momento de nos encontrarmos com o Pai, isso não vai valer de nada, irmãos. O que vai valer são as coisas boas que nós fizemos aqui. Se nós tratamos os irmãos bem, se nós ajudamos o próximo, se nós cuidamos daqueles que Deus coloca em nossa vida. Muitas das vezes nós esquecemos o maior mandamento que Deus nos ensina, além, né, de amar a Deus em primeiro lugar. Nós esquecemos que Deus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como é que nós iremos amar ao próximo como a nós mesmos se muitas das vezes nós não nos amamos, irmãos? Quantas pessoas nós vemos hoje que não tem amor próprio, que não sabe se valorizar? A mensagem de hoje, ela fala de um homem, de um pequeno homem, porém ele era muito odiado pelo seu próprio povo. Por ele ser um publicano, na verdade ele era o chefe dos publicanos, e este homem chamava-se Zaqueu. A Bíblia nos fala que Zaqueu era um homem muito rico e que ele era corrupto, porque ele explorava o seu próprio povo. Além dele cobrar os impostos, né, para César do seu próprio povo,
ele ainda tirava tudo o que ele podia do seu povo para benefício próprio. Então, com isso, ele adquiria grandes riquezas. Porém, quando Jesus começou a cumprir o seu ministério aqui na terra, e a fama de Jesus foi crescendo, né, foi precedendo aí a chegada dele, Zaqueu sentiu no seu coração a necessidade de conhecer este homem que todos falavam. Ele sentiu a necessidade, ele sentiu que aquele homem poderia preencher um vazio que ele sentia dentro de si, porque ele possuía muitas riquezas. Ele era uma pessoa que ninguém queria por perto. Então, quando ele chegava, o ambiente mudava. O ambiente se tornava um ambiente hostil, porque todos olhavam para ele com desconfiança, com desprezo. E ele sentia a necessidade de conhecer a Jesus. E aí a Bíblia fala lá no capítulo 19, no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz assim, que entrando na cidade de Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, que era o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então a Bíblia diz que ele era um homem baixo e que ele não conseguia ver Jesus através da multidão por ele ser baixinho, né? Então aí já começa o primeiro desafio de Zaqueu. Para que ele pudesse enxergar a Jesus, ele precisava passar por uma multidão. E o que acontece nos dias de hoje, irmãos? Ninguém quer enfrentar a multidão para conhecer Jesus. Ninguém quer enfrentar os seus maiores desafios para conhecer Deus. As pessoas preferem ficar reclamando, murmurando, esperando cair do céu, esperando que Deus simplesmente venha e fale: filho, eu estou aqui. Quando na verdade Ele está o tempo inteiro ao nosso lado. Nós é quem colocamos uma multidão entre nós e Deus. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos chegar até Deus, nós precisamos transpor essa multidão, tirar essa multidão da nossa frente. Como que nós fazemos isso, irmão? Enfrentando o desafio. A Bíblia nos ensina que um cristão sem desafios, ele se corrompe, irmão. Então nós temos que enfrentar desafios diariamente para que a nossa fé seja fortalecida. Zaqueu, ele não conhecia a verdade de Deus. Ele achava que o que ele estava fazendo para ele estava certo, ele estava enriquecendo, ele estava tendo propriedades, porém ele sentia um vazio dentro dele. E ele sentiu a necessidade de conhecer Jesus. Porém, devido à grande multidão, ele não conseguia avistar Jesus. Mas ele não deixou que a multidão o assustasse, que a multidão o impedisse de chegar até Jesus. E aí veja o que Zaqueu fez para chamar a atenção de Jesus. Lá no versículo 4 diz assim, ó: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que era uma árvore de beira de estrada, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Veja, irmãos, o primeiro estágio para alcançar, para poder chegar até Jesus, é o nosso esforço próprio, tá? Zaqueu, querendo conhecer Jesus, se esforçou, sabendo que existia uma multidão na frente dele. Ele subiu numa árvore para que, ao passar por aquele lugar, ele pudesse avistar quem era Jesus. Porém, Jesus
sabia que Zaqueu precisava ser salvo. E aí, quando ele chegou ao ponto onde Zaqueu estava na árvore, ele parou e mandou Zaqueu descer, porque convinha a ele ficar na casa de Zaqueu. Ele sabia que ele precisava alcançar aquela casa e salvar aquela casa. Mas o povo não entendia isso. As pessoas que cercavam Jesus, muitos ali eram curiosos. Muitos ali não estavam interessados em realmente conhecer a Jesus, mas sim falar o que estava vendo, o que estava acontecendo. Seja bom ou seja ruim, eles estavam ali simplesmente para fazer fofoca. Muitos ali haviam sido curados e libertos por Jesus, mas nem todos tinham o mesmo propósito. Nem todos caminhavam ao lado de Jesus para ser salvos, irmãos. Veja agora o ponto onde eu queria chegar desta passagem, que é exatamente o preconceito daqueles que te conheceram no seu passado. Existem pessoas que viram tudo que você fez no decorrer da sua vida, e quando você aceitou a Jesus, Jesus mudou a sua vida, e você abandonou os maus caminhos, se converteu e se arrependeu, dos seus maus caminhos, e começou a buscar a presença de Deus e é buscando a acertar diariamente, porque nós temos que fazer isso todos os dias. Nós precisamos lutar todos os dias para mantermos firmes na caminhada com Cristo, porque não é fácil, irmãos. Não pense vocês que ao sair da vida errada, ao abandonar os maus caminhos para seguir a Jesus, não pense que a pessoa se torna santa do dia para a noite, que ela deixa de ser falha e pecadora. Não, ela continua sendo falha, ela continua errando e pecando, porém agora ela tem um estímulo para buscar acertar. A pessoa tem a presença do Espírito Santo sobre ele, dando direção para que ele não erre mais. E tudo aquilo que ele viveu no passado vai ficar de experiência, para que ele não cometa os mesmos erros. E aí, no versículo 7, diz assim: e todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Irmão, quantas pessoas olham para você hoje e falam: isso é só coisa de momento, isso é só mais uma brincadeira para ele ou para ela, isso aí é fogo de palha. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para voltar a fazer tudo o que ele fazia antes. Irmãos, hoje as pessoas te julgam por aquilo que você tem, por aquilo que você faz. Só que eles não julgam você pelo que você faz de bom. Se você faz alguma coisa boa, se você ajuda o seu próximo, se você cuida de pessoas carentes, isso ninguém fala. Mas se você fizer uma coisa errada, um tropeço que você der, isso vai ser lembrado por muito tempo, irmãos. Porque é isso que o inimigo gosta de fazer na nossa vida. Ele gosta de transformar um erro em uma coisa que vai te envergonhar, para te afastar da presença de Deus. Eu venho me perguntando há algum tempo atrás, eu vinha me perguntando até algum tempo atrás, até Deus me explicar, me mostrar isso. Eu vim me perguntando por que diversos pregadores, pastores, bispos, quando nós ouvimos os seus testemunhos, grande parte deles são ex-viciados em drogas, são ex-alcoólatras, são ex-bandidos. Existem pessoas aí que
depois que aceitaram Jesus, mudaram totalmente, radicalmente a vida que levavam. Tem pessoas hoje que servem a Jesus, mas que foram os piores bandidos do passado. Eles eram envolvidos com crime organizado, eles eram envolvidos com tráfico de drogas, eles matavam pessoas. Aí eles aceitam a Jesus, se arrependem de todo o mal que fizeram e começam a nova caminhada tentando acertar. Aí vem pessoas que tentam tirá-los do caminho novamente e falam essas palavras. Ele está se escondendo atrás do evangelho. Não vai demorar muito para ele voltar a fazer tudo o que ele fazia. Será que ele realmente largou os vícios? Ou isso é só uma desculpa? E eu ficava me perguntando, mas por que tantos, pregadores aí, eles usam o seu testemunho dizendo que eles eram usuários de droga, eles eram isso, eles eram aquilo, e hoje eles estão ali no altar ministrando a palavra, dando muita ênfase para a vida que eles tinham antes e a vida que eles têm hoje com Jesus. Até que Deus tocou no meu coração e me levou a conhecer a verdade, porque eu também passei por essa situação. E eu ouvi muitas pessoas falarem, quando eu larguei os vícios, eu larguei a minha vida errada para seguir a Jesus. Pessoas perguntando, será que ele realmente largou as drogas? Será que ele realmente mudou? Será que ele realmente se libertou disso? Ou ele está usando isso como fingimento para mascarar aquilo que ele quer fazer às escondidas? Aí Deus vem e ele fala que não há nada oculto que não seja revelado, irmãos. E tudo aquilo que nós fazemos, que nós façamos isso abertamente, tá? Porque tudo aquilo que nós tentarmos fazer escondido, no oculto, uma hora ou outra virá à tona, irmãos. Então não tente usar as coisas de Deus para encobrir coisas erradas, para encobrir uma vida de erros. Porque uma hora ou outra essas coisas virão à tona. Uma hora ou outra tudo será revelado. Porque Deus nos ensina que não há nada oculto que não seja revelado. E porque muitas pessoas acabam odiando a nossa vida quando nós vamos falar de Jesus, porque elas não querem que a luz de Deus, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, exponha aquilo de errado que elas vêm fazendo, tá? Então nós iremos encontrar muitas pessoas preconceituosas exatamente por causa disso, irmão. Porque todas as vezes que você chega perto dela, a sua luz ameaça expor aquilo de ruim que ela continua fazendo às escondidas. Porque a Bíblia nos diz, o Senhor nos ensina que nós somos a luz do mundo. Assim como Jesus deixou isso de ensinamento para nós. Porque Ele era a luz do mundo. Ele era o caminho, a verdade e a vida. E Ele continua sendo esse caminho, essa verdade e essa vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. E não há nada que nós possamos fazer no oculto que Ele não revele, para que todos venham a saber. Por isso que Ele nos ensina a deixarmos legados, tá? E não ensinamentos, e sim legados. Porque a nossa vida, ela serve de testemunho para glorificar o nome do Senhor. É através dessa luta diária que nós iremos glorificar o nome de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu estou hoje de uma forma mais à vontade, exatamente para falar sobre esse assunto, porque acredito eu que muitos irão estranhar me ver com essa camisa assim, sem manga. Muitos irão criticar o fato de eu estar assim. Porém, a presença de Deus
Ele não se importa com o que você está vestindo. Ele não se importa com o que você está fazendo. Ele se importa somente com você. Ele quer que você o ouça, ele quer te salvar. Foi para isso que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Foi para que todos que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o que vestir e o que comer, porque isso já faziam os fariseus lá no passado. Deus sabe que nós precisamos nos vestir e nós precisamos nos alimentar, e Ele há de suprir todas essas necessidades, irmãos. Eu ouvi um tempo atrás uma frase muito forte, e que isso ficou martelando por um tempo na minha cabeça, e hoje Deus trouxe ela à tona de novo. Que um pastor que eu acompanho, ele deu uma entrevista falando que ele não vê miséria no mundo. O que ele vê é egoísmo de alguns, porque enquanto lá, vou usar a África porque é o país que nós mais ouvimos falar sobre miséria, enquanto o povo na África não tem o que comer, lá nos Estados Unidos é jogado no lixo milhões e milhões de toneladas de alimento todos os dias, irmãos. Então a comida que falta em um continente está sobrando na outra e indo para o lixo. Por que que ao invés de jogar esse alimento todo no lixo, não enviam lá para a África para alimentar aquele povo? Então, se você parar para analisar, irmãos, não está faltando alimento. O que está acontecendo é que um povo é egoísta e ele prefere jogar comida no lixo do que alimentar o próximo. O preconceito com alimentação é muito grande. As pessoas preferem jogar comida no lixo todos os dias, ao invés de alimentar pessoas que estejam com fome no portão da sua própria casa. Irmãos, tem uma frase no último versículo do texto que eu estou lendo de Zaqueu, que ele fala no versículo 8, ele fala que Zaqueu se levantou e disse para Jesus que ele daria metade dos seus bens ao pobre, e se ele tivesse prejudicado alguém, ele restituiria 4 vezes mais para aquela pessoa. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. E aí no versículo 10 ele diz a frase que nós devemos guardar isso no nosso coração todo o tempo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, tem uma outra passagem que também fala um texto bem parecido, que é lá em Mateus, no capítulo 9, quando Jesus chama Mateus, ele chama Mateus para segui-lo. No texto de Marcos e de Lucas você vai ouvir o nome Levi, que era como Mateus também era conhecido. E diz que Jesus já sofreu também outra forma de preconceito ali, porque ele também se sentou à mesa com diversos pecadores. E aí os fariseus questionavam por que Jesus sentava à mesa com publicanos e pecadores, E aí Jesus disse uma coisa, lá no versículo 12 do capítulo 9 de Mateus, ele fala assim, mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, veja que se todos nós fôssemos justos e perfeitos, Jesus não precisaria ter sacrificado a sua vida, Jesus não precisaria ter padecido por todo aquele trajeto, sofrendo flagelos no corpo, sendo espancado, cuspido, torturado, antes de
ser pregado numa cruz. Ele veio chamar a todos nós ao arrependimento. Por que ele fala que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes? Irmãos, se eu estou bem de saúde, eu não preciso ficar enfiado num pronto-socorro, caçando doença, sendo que eu sei que eu sou saudável. Porque se eu continuar vivendo dessa forma, eu vou adquirir uma doença e provavelmente uma doença que não terá cura. Mas Jesus ele fala, eu vim para salvar aqueles que estão doentes espiritualmente. Pois essa doença ela está cada dia mais acabando com a vida dos cristãos. As pessoas estão doentes espiritualmente e elas julgam e condenam como se elas fossem juiz e júri ao mesmo tempo, carrascos porque eles querem cumprir as sentenças que eles mesmos decretaram para o outro. Irmãos, nós sofremos preconceito todos os dias, não importa se eu sou branco, negro, pardo, se eu sou indígena, se eu sou asiático, não importa se eu sou pobre, rico, não importa se eu sou brasileiro, estrangeiro, isso não importa, para Deus não importa a minha classe social, não importa a minha condição financeira, não importa o lugar onde eu moro. O que importa é que Ele quer usar a minha e a sua vida para fazer a obra dele. Não deixe que o preconceito dos outros, a ignorância dos outros, tire o foco seu de Jesus. Porque a presença de Deus na sua vida, ela vem para fortalecer e para te dar a direção para continuar seguindo. Irmãos, nós estamos chegando em momentos de muita dificuldade, porque essa pandemia que nós estamos enfrentando, ela veio para provar a nossa fé, para testar a nossa fé. Nós não podemos permitir em momento algum que a nossa fé enfraqueça diante das adversidades, porque a Bíblia nos ensina que um cristão sem desafios, ele se corrompe, e nós estamos nos deixando corromper ao passar dos anos. Essa pandemia ela veio como um desafio para fortalecer a fé de muitos. Porém, nós vemos o que está acontecendo, na verdade, é a fé de muitos se esfriando. As pessoas com medo. Irmãos, agora não é hora de ter medo, é hora de dobrar os joelhos e falar com Deus. Muitos precisam largar os seus lares, largar o conforto das suas casas para trabalhar e buscar o pão de cada dia. Eles não podem se dar ao luxo de ficar trancados dentro de casa, porque se eles fizerem isso, a família deles irão passar fome. Tem muitos aí, microempresários, que estão tendo que fechar as suas portas e declarar falência das suas empresas, porque eles não conseguem manter as contas, porque eles não estão podendo trabalhar. Enquanto outros que têm uma situação financeira já estabilizada, vivem fazendo festas em suas casas, em seus sítios, afastados da vista das pessoas. E aí o nosso governo determina que nós temos que fechar tudo, mas eles não se preocupam com aqueles que já estão em situação de emergência dentro de suas casas. Por isso que eu falo, irmãos, dobre os joelhos, peça para Deus, porque é o único que tem autoridade e poder para tirar essa doença do nosso povo, para sarar a nossa terra e nos levar além daquilo que nós sequer temos capacidade para imaginar. Amém? Irmãos, fecha seus olhos nesse momento. Pai, eis que a tua mensagem, meu Pai, foi transmitida. Senhor, eu peço neste momento, Senhor, que nesta tarde o Senhor visite, meu Pai, a cada, meu Pai, filho que está ouvindo esta mensagem, e a cada um, meu Pai, que encontra-se hoje deitado em um leito de hospital ou em uma cama dentro do seu quarto, isolado, meu Pai. Para todas aquelas pessoas, meu Pai, que já não tem mais um fôlego de ar para poder respirar, meu Pai, eu peço a Ti, derrama, meu Pai, sobre eles a unção de cura, meu Pai. E se for da Tua vontade, meu Deus, sopra, meu Pai,
o sopro de vida novamente nos pulmões de cada um deles, para que essa doença, meu Pai, venha somente para glorificar o Teu santo nome, e que eles possam, meu Pai, a cada dia dar bons testemunhos, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, cuida, meu Pai, deste povo que está sofrendo, meu Deus. Cuida, meu Pai, para que não venha faltar o pão de cada dia, assim como o Senhor já tem feito até o dia de hoje, meu Pai. E que a todos aqueles, meu Pai, que estejam passando por dificuldades, meu Pai, que o Senhor envie um anjo, meu Pai, para suprir a necessidade deles neste momento. E que todo joelho, meu Pai, se dobre e que toda língua confesse, meu Pai, que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode, meu Pai, nos salvar e nos livrar de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Qualquer necessidade, irmãos, lembre-se que Deus, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E Ele só busca uma forma de nos se comunicar conosco, mas nós precisamos também fazer a nossa parte para ouvi-lo, parar, ouvir e obedecer o que a voz de Deus está dizendo. Por isso, dobre os seus joelhos, busque a presença do Pai e veja o que Ele tem para fazer na sua vida e na sua família. Amém? Irmãos, fiquem na santa paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Graça e paz a todos.